Oi, como vocês vão? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre as histórias clássicas. O nome desse vídeo é Revisitando as Histórias Clássicas. Que tanto é bom esse vídeo para pais, avós, tios, cuidadores e também para educadores, né? E nós vamos falar um pouco sobre revisitando as histórias clássicas, que muitas vezes a gente esquece delas. E elas são muito boas e muito importantes. Definição: são narrativas que abordam aspectos da vida humana, atravessam tempos e culturas, são muito clássicos, são exemplares. Por quê? Porque são exemplos para outras histórias, né? E como surgiram? Elas eram transmitidas oralmente primeiro e eram para adultos, para explicar fenômenos e comportamentos. Quando chegou no século XVII, na França, o Charles Perrault e na Alemanha, os irmãos Grimm, começaram a escrever as histórias. Essas histórias Bela Adormecida, Cinderela, Branca de Neve, Patinho Feio, Pinóquio, todas essas eram transmitidas e eram para adultos, né? Com temáticas adultas. E aí eles puseram por escrito também para adultos e com o tempo se tornou para as crianças. Os benefícios. Tem problemas claros, é tudo muito claro e definido, que é bom para a criança porque ajuda. Prepara para os obstáculos da vida, né? Apresenta sucessos e fracassos. Lida com conflitos atuais usando a fantasia, porque até um ponto a criança fantasia muito. Então é muito bom a gente usar essa fantasia para apresentar alguns problemas e temas para as crianças. Tem a figura parental, representada sempre por dois personagens. Um personagem é bom, outro é mau, né? Não importa se são um pai, uma mãe, uma madrasta, um padrasto, mas as figuras, ou se é só um pai, ou se é só uma mãe, eles são ou bons ou maus, né? O que também é muito bom. Desenvolve o pensamento crítico através de personagens bem marcantes. Então, eles têm personalidades bem marcantes, que é muito fácil para a criança entender. As características são: tem a diferença clara entre o bem e o mal. Os personagens têm muito clara a personalidade, né? Não é uma hora faz isso. Não, ou é bom ou é mal, ou é egoísta ou não é. São interpretados de maneira diferente em diferentes culturas. Isso nós vamos ver agora, comparando a história da Cinderela através do tempo e de outras culturas, tá? E é um elo entre pais, crianças e avós. Principalmente para os avós que não sabem como brincar, não tem problema. Conta uma história, né? Não precisa nem de livro, nem de nada, porque essa história a gente sabe. E isso vai criar um vínculo muito grande com o neto. As tramas contêm ciúmes, poder, ganância, felicidade e perdão. Ajuda a lidar com a violência, porque tem uma violência controlada. As histórias têm muito claro um começo, meio e fim. Não tem tempo definido, então não foi quando aconteceu. Acontece essa história. Os valores são universais e são passadas as histórias oralmente de geração para geração há muitos anos. Desenvolve a habilidade de leitura, audição e escrita, principalmente a audição. A criança adora ouvir, enquanto ela está ouvindo a descrição, ela já está fantasiando.
tem vários conflitos ao mesmo tempo, não é só um que acontece. E existe um envolvimento de uma comunidade. Todos os personagens estão dentro de uma comunidade com valores, costumes e hábitos dessa comunidade. Agora a gente vai ver na Cinderela. A Cinderela foi uma das primeiras histórias que começou. Então eu peguei ao redor do mundo a história da Cinderela, que eu acho muito interessante. A Cinderela, como a gente conhece, veio da Europa com os irmãos Grimm, que é essa história que a gente conhece. Tem na África igual, que se chama Mufaru's Daughters, que é quando o Mufaro, que é um rei, tem duas filhas muito bonitas, Manyara e Nyasha. E uma é boa e outra não é. Mas o rei vai ter que escolher entre as duas uma rainha. Tem Yanchen. Essa vem da China. Dizem que é a primeira versão da Cinderela no mundo, né? E ela se calcula que ela foi pela primeira vez criada 650 anos antes de Cristo, né? Tem a madrasta, as meias-irmãs, que maltratam a Yanchen, e a fada madrinha vem na forma de um peixe. Não é uma fada, é um peixe que ajuda a Yanchen. Tem Rough Face Girl, que é dos indígenas norte-americanos, né? Que ela é a mais nova de 3 irmãs, que mora numa tribo. E o mais importante na tribo é casar com o rapaz mais forte e poderoso da tribo. E ela é muito, rough face, ela é muito maltratada pelas irmãs mais velhas, mas consegue o poderoso e o mais forte da tribo e não tem fada madrinha. Depois tem a Cendrillon, que é do Caribe. É uma lavadeira que recebe da sua mãe antes de morrer uma varinha mágica. E com a ajuda da fada madrinha e da varinha mágica, ela consegue conquistar o amor. A sexta é Vassilissa, da Rússia. Ela é maltratada pela madrasta e ela tem uma boneca mágica que a mãe deu para ela antes de morrer, que ajuda nas decisões dela. Então, nessa, não é achar um amor, é as decisões da Vassilissa. Tem a Damura, na Índia. Ela é maltratada pela madrasta e pelas más irmãs, mas tem a fada madrinha na forma de um crocodilo mágico, que ajuda a conquistar o príncipe. Vocês veem que não é uma fada, é um crocodilo. Então, cada um tem as suas próprias características. Depois tem a Setarê, na Pérsia, que é o antigo Irã. Então, veja quantos anos foi. Que ela compra uma jarra mágica que realiza desejos, ao invés de comprar roupa para ir no baile do príncipe. E ela é traída pelas irmãs, pelas meias-irmãs, que quebram o vaso, mas o amor do príncipe a salva, né? Então, ela não deixa de ir no baile e de comprar roupa. Tem a Joana, que é do sudoeste da Ásia. A mãe não morre, ela se transforma numa vaca para ajudar a sustentar a família. E o pai, muito triste com isso, morre de tristeza, mas ele já era casado de novo. Então a madrasta é muito má e a Joana recebe ajuda da comunidade quanto aos maus tratos que ela recebe da madrasta. Tem a Domitília, do México.
É uma cozinheira que vai trabalhar na casa do governador no México. E ela gosta do príncipe, que é no caso, é o filho do governador, né? E a mãe dela fica muito doente, ela volta para casa da mãe para ajudar a mãe. E o filho do governador não tem o endereço dela, não sabe onde ela está, e procura a Domitília com sandálias de couro. Então vocês já veem que pelo mundo a Cinderela é diferente, né? Então agora nós vamos conversar um pouco sobre alguns exemplos de histórias clássicas que eu acho muito interessantes. Todo mundo conhece a história dos cachinhos dourados e os três ursos, né? Aquela menina que se perde, loirinha, de cabelos cacheados, e entra na casa dos ursos que estão deixando o mingau esfriar, né? Então, algumas coisas para se destacar nessa história. Ela sai sozinha e se perde. O que fazer quando uma criança sai sozinha e se perde? Como ela vai fazer? É uma coisa que pode ser discutida. Olha, você vai ter sempre telefone, ou vai num abrigo, alguma coisa que for decidido. Ela entra na casa de estranhos sem ser convidada. A gente faz isso? Não. Então, é uma forma de ensinar também. Impulsividade. Por que impulsividade? Porque ela viu uma casa e foi entrando. A gente pode fazer isso? Não, porque pode ser muito perigoso. Nesse caso não foi, porque eram ursos amigáveis, mas pode ser muito perigoso. E a diferença entre adultos e crianças, porque ela vê nos tamanhos. Então, a tigela do pai era muito grande, a tigela da mãe, ursa, era média, e a tigela do ursinho era pequena. Quando ela senta na cadeira do ursinho, quebra porque é muito pequena. A cadeira da mãe já era média. E a cadeira do pai, ela não conseguia nem alcançar o chão, né? Além disso, pode conversar sobre o mingau. O que é um mingau? A gente pode fazer com aveia, água, dissolve aveia e água, come com um pouco de açúcar e algumas uvas passas, é muito gostoso e a aveia faz muito bem, né? O Pinóquio, que todo mundo conhece, é uma história muito atual. Por quê? Lida com notícias falsas, né? Mentiras e as suas consequências, porque basicamente o Pinóquio mente para o Gepeto, né? Porque ele quer se tornar uma criança e ele é um boneco. E quais as consequências da mentira dele, né? E que palavras podem machucar muito mais do que, na verdade, um tapa, né? Então, como falar com as pessoas? Como se comunicar? Pedir desculpas, que é uma coisa muito difícil. Não aquelas desculpas não sentidas, aquelas desculpas de que realmente você magoou o outro. E assumir a responsabilidade nos próprios erros, né? Então, a gente erra, a gente pede desculpas. São conceitos muito importantes, porque hoje muita gente, a maioria, não se responsabiliza pelos próprios erros ou pelas notícias falsas que espalham. E isso tem muito a ver com rede social, né? Muita coisa que a gente lê na rede social que a gente não pode acreditar. Então, veja como é atual contar a história do Pinóquio e falar sobre redes sociais e como usar as redes sociais, né? E agora eu vou conversar com vocês sobre essa história que eu acho genial. O Patinho Feio. O Patinho Feio é bullying, é ser diferente. O patinho estava em um ovo que estava no ninho de uma pata. Mas, na verdade, ele era um cisne. Então, ele era o diferente. Ele tinha características desde de bebezinho diferente. Então, aceitar o diferente.
A própria mãe pata não aceitava ele, né? E ele começou a procurar aonde que ele pertencia. Então, quando as diferenças são aceitas, a gente se sente pertencente àquele grupo. Então, a importância de pertencer a um grupo e de aceitar as diferenças, mesmo que a gente não entenda o que está ocorrendo, né? E a persistência, porque ele não aguenta mais aquele bullying, ele sai daquele grupo que são da mãe pata e dos patinhos para procurar. E ele persiste. E ninguém vai para galinha, passa por várias outras famílias e ele não se sente pertencendo. E é muito importante o pertencimento, né? E a gente entender que ser diferente não é ruim, é somente ser diferente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida me procurem. Tchau, até a próxima!